Olá, bem-vindo à segunda parte da nossa aula. Vamos falar sobre a expectativa de Jesus. Como lemos na Grande Comissão, a expectativa de Jesus é que a vinda do reino continuasse após a sua ascensão, através do poder do Espírito Santo, o mesmo poder que o capacitou para fazer as obras do reino. Os discípulos foram enviados por Jesus para anunciar e para fazer as obras de Jesus. Hoje fala-se muito sobre o reino, mas pouco se experimenta as manifestações do reino. Falamos sem expectativa de manifestação. Você já parou para pensar por que algumas reuniões, alguns encontros parecem comuns e outras se tornam encontros sobrenaturais? Eu acredito que uma das respostas para isso é a expectativa. A grande proclamação deve gerar em nós grande expectativa pela manifestação do reino. Jay Pathak, atual diretor nacional da Vineyard USA, disse que o que faz de uma igreja Vineyard é a total expectativa pela presença de Deus. Cremos que Deus irá falar, que Ele irá mover e o fará através de qualquer pessoa e de todos. Isso significa para nós que cada culto, cada encontro é um campo de missão, cada oração é uma porta para a eternidade invadir o presente. O reino se move em uma tríade espiritual: expectativa, oração e proclamação. Quanto maior for a nossa expectativa, maior será a nossa oração. Mais do reino será a nossa oração. E quanto maior a nossa oração, maior a proclamação. Expectativa pequena, oração pequena. Expectativa grande, oração do reino. John Wimber dizia: o reino vem onde ele é esperado, convidado e obedecido. Se você já teve a oportunidade de assistir os vídeos do John Wimber, ler mais sobre ele, você vai perceber que ele nunca forçava nada. Ele pregava, ele proclamava, ele anunciava e depois ele simplesmente fazia a oração do reino. Vem o teu reino. Ou como nós mais conhecemos na Vineyard, ele dizia: vem Espírito Santo. E esperava. Ele não produzia mover, ele criava o espaço. Nós não provocamos o reino, nós criamos espaço para ele. É por isso que na Vineyard nós não forçamos mover. Nós criamos o ambiente, ou seja, damos o espaço. E o Espírito Santo vem quando quer, como quer, fazer o que ele quer. Oração não é volume, é quantidade de palavras. Mudar o tom de voz, para parecer mais espiritual. Não, oração do reino é alinhamento com a expectativa do reino. Muitas pessoas estão acostumadas com um modelo de oração. Ai, Elba. Por favor, Jesus, me ajuda. Olá, bem-vindo à segunda parte da nossa aula. Vamos falar sobre a expectativa de Jesus. Como lemos na Grande Comissão, a expectativa de Jesus é que a vinda do reino continuasse após a sua ascensão, através do poder do Espírito Santo, o mesmo poder que o capacitou para fazer as obras do reino. Os discípulos foram enviados para proclamar, para pregar, para fazer as boas obras de Jesus. Hoje fala-se muito sobre o reino de Deus, mas pouco se experimenta o reino. Falamos sem expectativa de manifestação. Você já parou para pensar por que algumas reuniões, alguns encontros parecem comuns e outros se tornam encontros sobrenaturais? Por quê? Qual é a diferença?
Eu acredito que uma das respostas para isso é expectativa. A grande proclamação deve gerar em nós grande expectativa pela manifestação do reino. Jay Pathak, atual diretor nacional da Vineyard USA, disse que o que faz de uma igreja Vineyard é a total expectativa pela presença de Deus. Cremos que Deus irá falar, que Ele irá mover e o fará através de qualquer pessoa e de todos. Isso significa para nós que cada culto, cada encontro é um campo de missão. Cada oração é uma porta para a eternidade tocar o presente. O reino se move em uma tríade espiritual: expectativa, oração e proclamação. Quanto maior a nossa expectativa, maior será a nossa oração, mas do reino será a nossa oração. E quanto maior a oração, maior a proclamação. Expectativa pequena, oração pequena. Expectativa grande, oração do reino. John Wimber dizia: o reino vem onde ele é esperado, convidado e obedecido. John Wimber, se você já teve oportunidade de assistir os seus vídeos, ler mais sobre ele, a sua forma de ministrar, você vai perceber que ele nunca forçava nada, apenas anunciava, pregava e orava: venha o teu reino, ou como nós mais conhecemos na Vineyard, vem Espírito Santo. Ele orava e esperava. Ele não produzia mover, ele criava espaço. Não provocamos o reino, nós criamos espaço para ele. É por isso que na Vineyard nós não forçamos mover. Nós criamos o ambiente, ou seja, nós damos espaço. E o Espírito Santo vem quando quer, como quer, para fazer o que ele quer. Oração não é volume, quantidade de palavras, mudar o tom de voz, para ser mais espiritual. Não é isso que vai trazer a manifestação do reino. Oração é alinhamento com a expectativa do reino. Muitas pessoas estão acostumadas com o modelo de oração, onde a pessoa que está orando pelo enfermo assume de alguma forma a responsabilidade de fazer o milagre acontecer. Na Vineyard, acreditamos que o momento de orar pelo enfermo, ou orar por alguém, é se colocar numa posição para que haja uma intervenção divina. Ou seja, o milagre vai depender da ação de Deus. Por isso, o papel de quem está orando é simplesmente ouvir o que Deus está fazendo, ver como Ele está fazendo, como Ele quer agir e cooperar com Ele. Por isso, acreditamos que orar por alguém é muito mais do que colocar a mão, impor a mão na cabeça de alguém e falar um monte de palavras religiosas, ou espirituais, e sim falar menos e ouvir mais. É agir de acordo com o que o Pai está fazendo. Nós oramos: vem Espírito Santo, e ficamos quietos para discernir o que o Pai está fazendo. E se a pessoa não está sentindo nada, nada está acontecendo, se Deus não está fazendo nada naquele momento, não tem problema, não forçamos a barra. A nossa responsabilidade é orar. A responsabilidade de Deus é de operar. E aqui vai uma pergunta para você. Como você tem orado? Você ora para cumprir um ritual ou para ver o céu tocar a terra? A igreja primitiva orava assim, está lá em Atos 4, 29 e 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. É assim também que devemos orar. Proclamar com a expectativa que os sinais irão se manifestar. Assim que deve ser a nossa oração. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.